Olá galera, primeiramente eu queria ressaltar aqui a presença do nosso querido Guilherme e nosso querido Israel. Hoje nós vamos dialogar sobre um assunto muito polêmico em nossa sociedade, que é a exploração infantil. A gente vai fazer, eu principalmente vou fazer várias perguntas, e através dessas perguntas entraremos em um diálogo. Bom, primeiramente eu queria fazer uma pergunta direcionada para o nosso querido Israel. Israel, na sua opinião, o que você acha sobre a exploração infantil? Bom, eu acho uma barbaridade. Uma coisa que não deveria acontecer em pleno século XXI. Porque a exploração infantil é uma coisa que vem de longe, uma história longa, entendeu? Porque as pessoas no começo, que na época a sociedade era mais rural, eles usavam as crianças para fazer o trabalho de casa, as fazendas com plantações e muitas outras coisas. E hoje, com uma sociedade mais evoluída, em vários lugares ainda acontece esse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito discutida, muito dialogada, e tem que ter o apoio do governo também, que falta muito isso hoje em dia. Agora eu gostaria de ressaltar a pergunta do Guilherme. Guilherme, o que eu acho sobre a exploração infantil é o seguinte: é um defeito que a gente tem aí na criação, na criação de uma sociedade, tá? Isso tem a ver também com crise de valor. Eu acho que está tudo embutido no mesmo pacote. É uma coisa assim, eu concordo com o que o Israel falou, tem que ser trabalhada, tem que ser debatida. É uma coisa assim que a sociedade não tem muito interesse em saber, em procurar saber quais medidas serem tomadas. Essa é a minha opinião, o que eu acho. Bom, eu também gostaria de deixar minha opinião aqui. Primeiramente, eu quero dizer que isso é um absurdo, em pleno século XXI isso acontecer. E eu digo mais, a exploração infantil, como o Guilherme já havia dito, é um problema social que deve ser combatido não pelo governo que às vezes é muito negligente nesse sentido, e que, sinceramente, temos que tentar acabar com essas diferenças, acabar com a exploração, porque a exploração infantil, eu não tenho nem palavras para dizer o que é isso. Então, essa é uma opinião. Para mim é um problema social, um problema da sociedade, que vem carregando a sociedade por séculos, por uma hipocrisia, por uma escravidão, uma diferença social que leva a isso, preconceito. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Agora, eu gostaria de fazer outras perguntas para a gente aprofundar mais esse tema. Israel, para você, você acha que tem algum culpado, como eu já disse, sua própria sociedade, algum termo? Qual o culpado? Quem causa? O principal causador, quem vai ser culpado, mas o principal causador disso, na sua opinião? Como todos aqui já disseram, e como muitos devem saber também, é a sociedade, não é mesmo? O que estávamos falando. A sociedade como um todo. Por exemplo, na sociedade tem os governantes, porque acho que eles são muito negligentes com a população. E eles deveriam dar mais assistência, dar mais valor às pessoas e também os futuros cidadãos, que são as crianças. E também com os pais, né, que vêm dentro de casa, também a própria exploração infantil. Porque também pode ser que muitos pais, quando eram crianças, sofreram algum tipo de exploração infantil, também abuso sexual, que isso também engloba na exploração infantil. Então, é um assunto que tem que ser muito trabalhado, realmente, com a sociedade e também dentro de casa. Bom, agora eu gostaria de fazer a pergunta para o nosso querido Guilherme. Guilherme, para você, qual é o principal culpado desse problema? Bom, eu confesso para vocês, ouvintes, que eu estava muito ansioso em falar sobre isso, sobre esse assunto, porque eu gosto muito dessa coisa aí de debater, de dialogar, de entrar num consenso, de construir uma sociedade, construir uma solução para que nós possamos viver num mundo melhor. O Emile Durkheim,
é porque eu sempre confundo esse nome, é um pensador, ele fala que a sociedade é como um corpo. O que acontece? Se você tem um problema no seu rim, vai acabar o quê? O rim serve para filtrar o sangue. Vai gerar um problema, exatamente, vai gerar um problema no corpo todo. E é isso que acontece. O governo tem dado atenção a essa área aí, do âmbito da classe dos operados, ele tem dado essa atenção. Por que está acontecendo isso com as crianças? Às vezes a criança, poxa pai, a gente está aqui catando latinha, o meu pai cata latinha, eu tenho que ajudar meu pai, porque eu ganho pouco, a gente tem que manter a comida de casa. Se a gente for analisar bem, a gente for pegar a galera que nasceu aí em 78, em 70, 1970, se a gente for pegar essa galera de 40 anos, for pegar ela, perguntar bem assim, como é que foi os seus 8 anos de idade, na sua época, como é que eram as coisas, seus 14 anos de idade, a galera fala bem assim, sabe como é que era? A galera era mais assim, era mais corajosa, entendeu? Era mais batalhadora. Não só nessa época, mas também na década de 50, né? Que é onde, na época que as pessoas trabalhavam muito na área rural. Era mais trabalhadora. Aí o que acontecia? As crianças paravam de estudar. Pra ajudar os pais. Ajudar os pais, porque, poxa, meu pai eu tô vendo meu pai ali se matando, trabalhando, o que eu tenho que fazer? Eu vou ajudar ele. E para mim ter minhas coisas também, como é que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele. E nas entrevistas que a gente foi fazer, a gente pôde perceber também, quando a gente perguntava o que a senhora acha da exploração infantil? O que o senhor acha da exploração infantil? Ele respondia o quê? Eu acho que os pais deviam tomar isso. Eu não vi ninguém citar, eu acho que o governo devia tomar isso. Aliás, eu vi o quê? Eles dizendo o quê? O governo, eu acho que a culpa não é do governo. A maioria das pessoas que a gente vai perguntar não é do governo. Isto é, eu falei o quê? Que a sociedade é como um corpo. Eu concordo com o pensador Emile Durkheim, e se o corpo ele tem esse defeito, afeta sim os próximos órgãos do governo, os próximos órgãos do corpo. E para a gente dar um jeito nisso aí, para a gente não ter esses buracos no corpo, o que nós devemos fazer? Dar atenção a essa classe mais baixa, dar atenção ao diálogo, ao debate, a analisar o que vai ser bom, para o seu corpo, o que vai ser bom para o governo, o que vai ser bom para o mundo, para o nosso estado. Vai bem contigo? O governo perguntava, vai bem contigo? Vai bem? Não. O que falta? O governo tem que fazer essas perguntas, entendeu? Embora tenha muita gente para atender, mas o governo tem que ser mais sensível nessa parte aí, dos buracos. Ele tem mais diálogo com a população, né? Sim. Uma assembleia mais organizada. Sim. Agora, gostaria de ressaltar outra pergunta nesse diálogo que estamos tendo sobre a exploração infantil. Israel, qual a principal solução, qual a solução que você acha que temos que ter para, digamos, amenizar ou até solucionar esse problema? Bom, a primeira coisa que devemos fazer é a conscientização, né? Vocês não acham? Sim. Temos que, o governo, principalmente o governo, tinha que começar a fazer isso, conscientizando a população, explicando às famílias como que isso acontece, que devemos minimizar esse problema, que é uma coisa, vamos dizer, abominante, né, que acontece até hoje na nossa sociedade. Então a primeira coisa para mim tem que ser a conscientização. Aí do resto as pessoas vão começar a pensar sobre esse problema. Então com isso eles vão começar a educar os filhos, que é a base de tudo, né, da sociedade, que são as nossas crianças, que se eles crescerem saudáveis, eles serão cidadãos de bens e eles são fundamentais para a nossa sociedade continuar crescendo. Então, para mim, tem que ser a conscientização. Com
as famílias, nas escolas, entendeu? Então, para você, a conscientização é a base de tudo para solucionar esse problema. Sim. O governo e órgãos em geral fazer uma campanha, fazer campanhas para conscientizar as pessoas, consequentemente conscientizar o todo, as crianças, até as crianças, porque se a gente começa de cedo, a gente ganha um amplo aspecto nisso, porque se você começa da base, né? você já começa da base, você já começa dali educando ali, porque isso seria um principal aspecto para resolver esse problema. Começar desde cedo, conscientizar as crianças, as pessoas desse problema, disso que aflige a nossa sociedade, entendeu? Sim. Gostaria de agora ouvir a opinião do nosso querido Guilherme sobre esse assunto. Guilherme, o que A gente tem aí, a gente tem a situação que o Israel falou, e a gente tem outra situação também, que é a situação do interesse. O interesse nós temos por coisas que é importante para nós. Israel tem interesse por alguma coisa que é importante para ele. O Thiago também. O que falta na nossa sociedade é o interesse por esses temas, entendeu? Tema que é do nosso cotidiano, só que passa batido. Que deveria ser muito abordado, né? Que deveria ser muito abordado. Fica como visão para nós como a criança não sendo importante. A criança não é importante para o governo, então, porque ele não tem interesse. Podemos dizer isso? Bom, agora que a gente já falou muito sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma última pergunta antes de acabarmos nosso diálogo aqui, antes de acabar. Gostaria de ressaltar essa pergunta, que é uma pergunta também que a gente achou meio interessante sobre esse assunto. Vamos começar com o nosso Israel. Israel, quais traumas que você acha que traumas psicológicos, físicos em geral, que uma criança sofre com esse abuso, esse discriminação, exploração infantil? Bom, primeiramente, as crianças elas sofrem muito com o físico, né? Como todos já sabem, e também psicológico. Vamos supor no caso de um trabalho infantil. Tem crianças que não têm um suporte físico para aguentar certos trabalhos, uma estrutura para aguentar certos trabalhos. Tem crianças que carregam muito peso. Vocês já viram? Talvez já devem ter visto. Vocês mesmos também, telespectadores, já devem ter visto isso também. E a criança ela acaba crescendo e não tem uma estrutura corporal muito formada, entendeu? Isso pode atrapalhar muito também mais na frente. No seu crescimento. Hernia de disco, pode dar muito problema de saúde. E também temos a questão psicológica. A criança, vou levar muito pelo lado, por exemplo, quando a criança é abusada, quando ela é muito pequena e é abusada, a criança ela pode ter doenças mentais muito sérias, como tem um caso de uma menina, que já tem um tempo, o nome dela era Elizabeth, não era? Elizabeth. Ela foi abusada quando ela tinha mais ou menos 1 ano de idade, pelo próprio pai. Aí ela cresceu um pouco, mais ou menos ela tinha uns 8 anos de idade, ela começou a desenvolver psicopatia, uma doença mental, que pode acontecer também ao decorrer do tempo, quando uma pessoa, principalmente uma criança, teve um trauma, quando era muito pequena. E tem vários outros fatores que podem gerar isso também. Então, muitas outras consequências. Então, não é só o lado físico, mas também psicológico, que eu acho que o lado psicológico é pior ainda para a pessoa. Sim. Agora queremos dirigir a pergunta para o nosso querido Guilherme. O que eu acho sobre os traumas que causam na criança é principalmente esse lado do psicológico que Israel falou. Em setores que as crianças forem parar para trabalhar, ela sempre vai ter aquele, poxa, trabalhei aqui. Se ela não teve uma experiência boa nesse trabalho, vai afetar ela, vai mexer no sentimento dela, mexe também com a emoção. Eu falo isso como uma forma empírica, tá? Porque às vezes nem sempre fazemos coisas que gostamos, e de uma certa forma de alguma forma a gente já deve ter passado por isso.
pelo menos eu já passei por exemplo de não gostar de fazer alguma coisa. Isso é normal. E também esse lado psicológico é um lado que limita muito a criança, né? E pode ocasionar várias consequências ruins, como o Israel falou, consequências muito ruins mesmo, levando ao não avanço intelectual da criança. Também. Que é algo que não é bom, né? Realmente. É isso que eu acho. Bom, é um trauma mesmo, né, na sua opinião. Agora, eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, como eu já disse no começo, eu já disse, para mim isso é um trauma não só para criança, mas também para toda a sociedade, porque isso atinge todos os meios. Porque se você faz isso com uma criança, você está atingindo não só ela, mas toda a sociedade. E além disso, eu queria ressaltar aqui que eu acho isso um absurdo, como eu já disse, estava falando que eu já disse no começo do vídeo. Eu acho um absurdo e isso continuar a persistir no século XXI, no pleno século XXI que vivemos, nesse século de tantas informações, que possamos correr atrás do conhecimento para tentar resolver esse problema. Então eu queria encerrar o vídeo deixando essa explicação, esse diálogo, essa conversa e essa pergunta para você. Vamos tentar melhorar. Como a gente pode melhorar isso? Vamos tentar melhorar. Se vocês gostaram do vídeo, né, falar com eles para compartilhar, curtir. Se a gente deixou de dizer alguma coisa também, vocês podem dizer. A gente tem mente aberta, né? Você tem mente aberta para tudo. Claro. Que a gente gosta disso mesmo. A gente quer construir algo, uma forma melhor de pensamento. Sim. Então aqui encerramos esse vídeo sobre esse negócio e mais uma opinião do nosso querido Israel. Bom, e só para finalizar, vamos deixar uma leve mensagem para vocês pensarem. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. É só isso. É uma mensagem de um filósofo muito antigo, Pitágoras. Ele disse isso. A gente queria deixar isso e essas exclamações, essas perguntas para vocês, que vocês abram um diálogo em relação a isso. Vocês refletirem em relação a isso. E se quiserem debater alguma coisa, fazer alguma pergunta, podem colocar no comentário. Alguma coisa que a gente esqueceu aqui de falar. Pode dar a opinião de vocês. Tem muita coisa, né, pra gente falar. A gente vai, no vídeo a gente acaba esquecendo. Isso aqui é só um pequeno diálogo sobre as nossas opiniões. Vocês podem dar a opinião de vocês. I'm a champion, I'm a hero. I'm gonna ride till my tank is zero. I'm a hustler, I'm a gangster. I'm every fucking thing they told ya. Or maybe I'm a knockoff, maybe I'm just a fraud. Maybe I ain't gon' never see the fucking face of God. Maybe I ain't no Spartan, maybe I